Fala galera, seja bem-vindo à Semana Mestre do Metal. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Guerra e nessa semana aqui eu vou estar dividindo com vocês técnicas bem legais de funilaria artesanal. Sabe aqueles programas de TV onde você vê aquelas oficinas fazendo aqueles projetos sensacionais? E se eu te disser que com técnicas e ferramentas simples você consegue fazer um trabalho incrível como eles? Então fica aqui nessa semana que eu vou mostrar muita coisa para você e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já vou dar um spoiler de como vai ser a semana agora aqui, para você já entender, para você aproveitar todas as aulas, para você seguir todo o conteúdo aqui. Eu vou te contar, na aula de hoje, eu vou te ensinar técnicas que vão desde você tirar o gabarito de papel, tirar o modelo de uma peça do zero, né, a partir de uma peça ali de referência. Então você vai ver como que eu faço para tirar um gabarito de papel, como eu faço para cortar a chapa, uma chapa zero, nova, e como que eu faço para criar a forma, para criar as curvas, para poder ter uma peça pronta na mão e uma peça com cara de peça que foi feita pela fábrica. Então fica aí que você vai ver todo esse processo. Na quarta-feira eu vou te mostrar como que eu faço para ajustar essa peça no local ali onde ela precisa ser soldada, como que eu faço o corte da peça, ajuste, toda a marcação e como que eu faço um processo de solda. Então, eu vou fazer o passo a passo de como eu soldo essa peça no carro, ok? Então, acompanha que é bem legal e vai ser muito útil para você. E na sexta-feira, eu vou te mostrar como que eu faço o acabamento de todo esse trabalho, né? Como eu faço o acabamento da solda, como eu tiro ali as pequenas irregularidades que aparecem, aqueles pequenos amassados, pontos altos, pontos baixos, como que eu faço para alisar esse painel e deixar tudo perfeito, com cara de que nunca foi mexido, pronto para ir para preparação e pintura. Então, fica ligado nessa semana, acompanha aí todas as aulas, tá? Não deixe de comparecer, vem aqui, que é muito bacana, o conteúdo é muito útil. E eu falo para você acompanhar a semana toda porque é um passo a passo que tem um princípio, meio e fim. Se você perder qualquer uma dessas etapas, você está perdendo informação de grande valor. A galera tem gostado muito da Semana Mestre do Metal, das outras edições que eu fiz. E eu vou deixar aqui para você ver um pouquinho o que essa galera achou da edição anterior da Semana Mestre do Metal. Na Semana Mestres do Metal é ensinado como formar um gabarito de curva, né? Inclusive o meu gabarito aqui ele foi mais curvado. A técnica é tão legal que ele encaixa direitinho. Vocês podem ver aqui, olha, ficou tão legal. Foto dessa peça aqui, como ela tinha ficado marcada, né? Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui eu fiz só com a ponta do martelo, ó. Dá pra ver que ficou bem marcada. Ó, vou virar ela. Essa foi a primeira que eu fiz, só que antes de participar das lives, né? Cara, essa daqui é a outra, ó. Pra te ver, ó. Aqui já não ficou tão marcado, ó. Eu já fiz com a técnica que tu ensinou ali pelos vídeos ali, pela live. Ele já deu uma boa diferença, até vou virar ela pra te ver. Bom, agora como eu já te expliquei tudo que vai ter nas aulas, para você ter um melhor aproveitamento, eu vou explicar também sobre o restante do conteúdo, que são as lives. Bom, vamos lá. Hoje, na segunda-feira, nós vamos ter a aula 1, como eu disse, às 19h30 e logo em seguida eu vou fazer uma live no YouTube às 21h30. Então fica ligado que às 21h30 eu estou lá no YouTube ao vivo, você já vai poder tirar suas dúvidas e poder falar comigo diretamente. Na terça-feira eu também vou fazer uma live no YouTube, no mesmo horário das aulas, às 19h30. Então aproveita também na terça-feira para estar junto e trocar uma ideia. Se você não puder estar na segunda-feira, na terça-feira dá para a gente bater um papo. Na quarta-feira temos a aula 2 às 19h30 e logo em seguida, mais uma vez, eu vou fazer uma live no YouTube às 21h30, depois da aula. Então dá para você assistir a aula 2 inteira e depois ir lá para o YouTube para a gente poder bater um papo. Na quarta-feira, mais uma vez, estou lá no YouTube às 19h30 para a gente trocar ideia. E na sexta, na aula 3, às 19h30. Na sexta não tem live, tá? Mas tem live no
domingo. Então, domingo às 19h30, 7h30 da noite, eu estou mais uma vez lá no YouTube para a gente complementar e continuar conversando e tirar todas as dúvidas durante a semana. Então, mas antes, deixa eu me apresentar melhor, contar um pouquinho da minha história, né, de onde vem essa história toda com o Metal Shaping e toda essa relação que eu tenho com os carros, né? Eu nem sei dizer que idade que eu tinha, mas eu lembro de muito criança ir com meu pai até o ferro velho do João, que era primo do meu pai. E lá tinha todo tipo de carro, tá? Então eu ficava perambulando pelo meio do ferro velho, apaixonado pelos carros ali, entrando e saindo dos carros, e eu me divertia muito com aquilo. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre tive vontade de ter um carro daqueles ou imaginar como seria um carro daqueles pronto, né? Bom, por conta disso, essa vontade de estar mais perto dos carros, mas foi crescendo. E com 15 anos eu fui trabalhar numa oficina aqui do bairro e fui trabalhando ali, aprendendo, mexendo nos carros. Eventualmente aparecia um carro antigo para trabalhar e para mim sempre foi uma diversão. Tá? E até que com 18 anos eu comprei meu primeiro carro antigo, foi um Maverick. Né? Muita gente gosta do Maverick, tem gente que não gosta, tá? Mas ninguém é perfeito, afinal de contas, né? Então não tem problema. E eu também pude trabalhar em carros de amigos nessa época já, fui tomando gosto cada vez mais. Até que com 22 para 23 anos, eu saí das oficinas e fui trabalhar na aviação. Que para mim foi uma oportunidade extraordinária, um trabalho assim, muito bacana realmente, estar ali lidando no dia a dia com os aviões. Nessa época eu tive a oportunidade de também fazer muitos cursos, né? Saí do país algumas vezes, pude fazer cursos fora do Brasil e também pude fazer vários cursos relacionados à restauração de carros, que era o que eu gostava, que eu imaginava que seria o meu hobby de aposentadoria, né? Mas na verdade eu nunca deixei de estar perto dos carros, mesmo nesse período, trabalhando nos meus carros, ajudando amigos, enfim. Sempre foi uma coisa que eu fui muito apaixonado. E no meio dessa história toda, eu resolvi restaurar o meu próprio carro. Até aí eu já tinha feito cursos, já tinha aprendido bastante coisa sobre funelaria, tinha colocado algumas coisas em prática, mas eu ainda não me sentia seguro para restaurar meu próprio carro. Então o que eu fiz? Eu desmontei o carro todo, fiz todo o processo, limpei, eu decapei o carro inteiro, deixei ele pronto para que eu soubesse o que precisava ser feito, né? E para que quando eu trouxesse um funeleiro ele pudesse olhar tudo aquilo lá, né? O que precisava ser feito no carro e pudesse, né, fazer a coisa certa. Então eu chamei um funileiro que veio por indicação, ele olhou o carro e eu expliquei o que eu queria e como eu queria que fosse feito. Bom, resultado, ele nem preço deu, foi embora e não aceitou o serviço. Eu achei estranho, mas enfim, tudo bem. Foi aí que me caiu a ficha de que se eu quisesse um carro do jeito que eu tinha em mente, né, que deveria ser, como ele deveria ser feito, eu tinha que eu mesmo fazer. Então o que eu fiz? Ainda inseguro em fazer meu próprio carro, eu me aprofundei em tudo que eu achei de conteúdo, de informação, tudo que eu achei de cursos no Brasil e fora sobre funelaria. Então eu comprei cursos, comprei livro, revista, fui atrás de tudo que podia, tá? Traduzi livro de espanhol, traduzi livro de inglês para português, para poder aprender aquele conteúdo e colocar em prática, tá? E eu comecei a fazer o meu próprio carro. Então, primeiro foi numa garagenzinha emprestada no meu tio. Eu morava num apartamento, então não tinha espaço para fazer o carro. E eu fui fazer na garagem da empresa do meu tio. E comecei a trabalhar o carro lá. Comecei a fazer, mexer, limpar, cortar, soldar, fabricar algumas peças e fui colocando em prática. E aí aquele lugar começou a ficar difícil de lidar com as ferramentas e tudo mais. Até que eu resolvi alugar uma pequena oficina. Cabiam 2 carros ali, mais as ferramentas, que ficavam do lado da casa do meu pai. E aí eu continuei nesse processo de trabalhar no carro, de fazer a restauração, fabricar as peças, e recuperando os painéis, enfim, aquele processo que a gente conhece já. E nessa história de estar na oficininha ali, restaurando o próprio carro, vários amigos, conhecidos, começaram a ver o processo todo, começaram a ver o que eu estava fazendo e começaram a se interessar. E aí já começou a surgir pedido de amigos que queriam que eu restaurasse o carro deles, pessoas que me conheciam eventualmente, sabiam que eu estava lá, que eu sempre gostei de carro antigo, então já conheci várias pessoas do meio, né, da minha cidade aqui, e eles começaram a ver e começaram a vir atrás, perguntar. Foi aí que eu comecei já a fazer alguns trabalhos para os amigos, para esses conhecidos.
Bom, até que chegou 2014, minha vida deu uma reviravolta tremenda, tudo mudou de lugar, tudo ficou diferente de repente, de uma hora para outra, assim. E eu saí da aviação. E quando eu saí, eu já tinha um sentimento de que aquilo já não me satisfazia mais. E essa falta de pôr a mão na massa, de fazer as coisas, fez com que o meu trabalho perdesse um pouco da graça para mim. Eu fui me cansando daquilo, foi ficando exaustivo, já não tinha mais satisfação em trabalhar com aquilo. Eu só queria ir embora para casa para poder ir para a oficina, trabalhar nos projetos que estavam lá na oficina, no meu carro e nos outros projetos. Era o que eu pensava. Tá? Aquilo começou a ser muito enfadonho para mim. E quando teve essa grande mudança em 2014, eu decidi que eu não queria mais trabalhar em empresa, que eu queria liberdade, eu queria poder fazer o que eu gosto, queria poder determinar os meus horários de trabalho, com quem eu ia trabalhar, e resolvi não olhar mais para trás e seguir na direção do que eu queria, assumindo aí o desafio de fazer funcionar. Eu saí da oficininha pequenininha lá, que cabia só 2 carros dentro, e montei a minha oficina, que é a Guerra Metal Shaping. De lá para cá, eu venho aqui, e aqui é praticamente a minha casa, porque é aqui que eu fico o dia todo, é aqui onde eu faço as minhas coisas, e assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu não sei quando é segunda, terça, quarta-feira, a semana vai passando, e é uma distração, é uma alegria poder estar aqui e poder realmente fazer o que eu gosto. Mas faltava uma coisinha que veio da aviação, que eu aprendi lá, que eu gostava demais e eu não estava mais fazendo. Foi ensinar, eu dava palestras, dava cursos dentro da empresa também. E era uma coisa que me dava muita satisfação, muita alegria, né? E quando amigos passaram a visitar minha oficina, ver o jeito que eu fazia as coisas, como eu fabricava as peças, como que eu fazia as soldas e tal, vários deles começaram a me pedir para mostrar para eles como que era aquilo, como que funcionava, como que eu conseguia fazer algumas coisas que para eles parecia impossível de se fazer, né? E eu pensei, né, por que não ensinar isso, né, para outras pessoas? Já é tão legal poder fazer isso dessa maneira, com essas técnicas, né? Foi então que eu decidi pegar tudo que eu havia aprendido e transformar em técnicas simples que pudessem ser aplicadas em qualquer oficina, por qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tivesse grandes equipamentos, máquinas complexas, que esses amigos e essas pessoas que se interessassem conseguissem colocar de forma prática, de forma muito simples as técnicas. E foi o que eu fiz. Eu criei um método que eu chamei de método Esparta, que ele é justamente focado nisso. As melhores técnicas para a gente conseguir colocar em prática e conseguir realizar aí o trabalho de forma simples, tá? E se você não tem experiência nenhuma com funilaria, você nunca trabalhou com isso, nunca mexeu, você não tem ferramentas, fica tranquilo, não tem problema, tá? Essas técnicas que você vai ver essa semana foram pensadas para pessoas que não têm experiência alguma, que não conhecem, e não tem problema, tá? Você não tem vícios, é até legal isso daí, você não tem hábitos, então você vai poder partir do zero e vai poder colocar em prática. E você vai ver que você vai perder o medo de fabricar uma peça, de fazer uma solda, porque você vai perceber que é muito simples. Eu já ouvi falar muito, a galera falando assim que fulano tem o dom, tal pessoa tem o dom. Pessoal, não tem esse negócio de dom, tá? É técnica. Se a pessoa consegue fazer bem alguma coisa, é porque ela fez aquilo diversas vezes, ela aplicou, ela entendeu a técnica que existe por trás e ela consegue reproduzir, tá? Então, esquece dom, é técnica. E técnica dá para aprender e eu vou ensinar várias essa semana. E se você tem experiência já com funilaria, se você já trabalha com isso, você sabe perfeitamente que tempo é dinheiro. E que com a técnica correta você vai fazer o seu trabalho mais rápido, você vai conseguir fazer com ainda mais qualidade e você vai poder alcançar outros tipos de clientes que estão dispostos a pagar pela qualidade, não clientes que estão buscando por preço baixo, tá? Que existe diferença aí, tem clientes que buscam preço, tem clientes que buscam qualidade. Você pode ter certeza que você quer os clientes que buscam qualidade, tá? Porque eles vão estar dispostos a pagar o que a sua mão de obra vale de verdade, tá? Agora a gente vai para a aula e acompanhe. Nessa aula, para você poder deixar aí suas ferramentas em mãos, tá? Vou mostrar aqui, ó, 3 tipos de martelo. Martelo funileiro com a face plana. Aqui eu tenho um martelo funileiro com a face arredondada. E um martelo funileiro com essa face preparada aqui, ó. Se você não conhece o canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos onde eu mostro como você faz um martelo desse aqui, como você prepara um martelo desse aqui e um desse aqui também,
com a face arredondada, tá? E na aula você vai entender para que ele funciona. Eu separei aqui alguns taços também. Você usa o taço que você tiver em mãos, tá? Você pode também adquirir alguns modelos de taços. É sempre legal você ter uma variedade aí. Aqui eu tenho um alicate de pressão. Você vai usar 2 alicates desse tipo aqui, ou menor. Esse aqui é um alicate especial, ó, pode ver que é um alicate de pressão com essa ponta preparada. Eu vou usar também, você vai ver como que eu uso esse alicate. Um pedacinho de ferro chato, uma lima meia cana, bastarda, eu uso os 2 lados da lima, por isso uma meia cana. Tesoura de funileiro, corte direito e corte esquerdo. Uma tesoura para papel. Uma caneta porosa, ou marcador, né? E um lápis de carpinteiro. Eu faço essa preparação aqui e você vai saber por quê daqui a pouco. Então, vamos lá. Então aqui, ó, eu peguei um paralama, é um paralama de Maverick. Essa é uma peça original em excelente estado de conservação. Então a gente consegue saber exatamente todas as formas da peça original. E aqui, ó, vocês podem perceber aqui o seguinte. Essa peça aqui, ó, é uma peça de curvatura simples, ó. Olha como ela é reta aqui, ó. Aqui também, ó. É uma peça que é totalmente reta. Porém, ela tem curvatura só nesse sentido aqui. Então, é uma peça que tem uma fabricação relativamente simples, tá? Os primeiros passos, então, a gente corta um pedaço de papel. Isso aqui é um papel comum. Posiciona aqui, de modo que consiga cobrir toda a área da peça. Você pode prender com fita, mas eu vou prender com imã. Pronto. Aqui então a gente começa traçando o contorno. Agora aqui a gente traça a borda. Aqui eu fiz um pequeno erro de posicionamento, ó, mas é normal acontecer. Depois aqui eu faço uma marcação, que aqui eu tenho que ter mais X milímetros para essa borda. Não tem problema nenhum. Bom, fiz a marcação da borda ali, agora eu faço marcação do final da peça embaixo. Aqui a peça tem um recorte, ó, dá para perceber aqui. Posso desenhar esse recorte aqui.
aqui existe uma linha de rebaixo. Bom, feita essa parte de baixo agora, eu vou vir aqui para essa borda. Eu tiro o excesso de papel. E aqui eu posso começar a dobrar essa peça. Aqui eu tenho dois caminhos. Eu posso ou medir a borda aqui, se ela for totalmente uniforme, eu transfiro essa borda e copio pelo tamanho, ou eu faço alguns cortes. E aí eu vou dobrando a peça. Posso usar um ímã para prender. E aí eu faço a marcação. E aqui um corte nessa direção. Aqui é importante marcar que é um rebaixo, tá? Para não cortar fora aqui. Aqui sim é um corte, porém aqui é um rebaixo na chapa. E nesse outro lado aqui, basta eu medir o outro lado aqui para fazer o desenho. Então, se eu medir aqui, eu vou ver que tem 15 milímetros. Então eu posso fazer uma marcação aqui, ó, indicando que toda essa borda tem 15 milímetros, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Mais 15 milímetros. Mais 15 milímetros. Agora eu tiro aqui. Eu tenho a peça no plano, dá para ver todos os detalhes dela, com exceção dessa região aqui que eu marquei que é um rebaixo. Porém aqui eu consigo acrescentar que ela vai precisar de mais material, que é essa orelha de furação aqui. Então eu faço um desenho com uma área um pouco maior, e aí no final da fabricação eu acrescento. Algumas formas, como essa aqui de baixo, por exemplo, ó, aqui eu posso colocar uma escala e traçar uma linha reta, ó, sem problema. Daqui para fora também. Essa parte de baixo também é uma linha reta, ó, dá para ver certinho aqui. Eu posso dar uma reforçada nessas áreas. Essa região aqui, ó, ela é uma linha reta também, porém até aquele ponto ali, ó. Então eu posso vir aqui e dar uma... Opa! Apertei demais. Dá um reforço ali. Agora aqui, ó, como eu marquei mais 15 milímetros, então eu vou adicionar os 15 milímetros.
Claro que esses 15 milímetros vão ter que vir até a parte de trás da peça, tá? Depois eu adiciono esse material faltante aqui. Na hora de cortar a chapa eu posso incluir. Esse tipo de erro aqui é muito comum de acontecer, tá? Eu podia talvez gravar uma outra parte, regravar essa parte mostrando a peça sendo feita com perfeição, o modelo com perfeição e tal, mas na real não é isso que acontece, tá? Porque é difícil você encostar o papel e conseguir pegar todas as áreas, né? Então não tem problema, é o tipo de coisa que a gente corrige com muita facilidade, sem dificuldade alguma, tá? Agora aqui, ó, vou cortar em cima da marcação. Tá aqui o nosso modelo, praticamente fiel à realidade. Agora aqui eu vou adicionar uma pequena parte aqui com relação aos 15 milímetros. Agora, antes de cortar a chapa, eu preciso saber qual que é a medida dessa chapa, tá? Para isso, eu aqui uso, esse é um cálibro de lâmina para espessura, alguns chamam de fieira também. E aqui eu limpei uma pequena área aqui desse paralama original. Eu tirei a tinta para eu ter uma ideia mais precisa. Então eu venho aqui e eu encaixo aqui no número aproximadamente. Então isso aqui vai ser aproximadamente entre 19, 20 ou 21, tá? Eu aposto no 20. Então, geralmente é 20 ou 19, vou no 19, um pouco folgado para o 19. Eu venho no 20 e o 20 encaixa justo, ou seja, essa aqui é uma chapa 20, tá? Aqui, ó, veio na chapa 20. Aqui eu tenho uma chapa 20, então eu venho, só para confirmar com você aqui, ó. Venho e encaixo a fieira, ó. É uma chapa 20 aqui no cálibro, ok? E aqui eu já coloquei o nosso desenho. E só para não esquecer, é uma chapa 20, chapa branca, né? E ela tem 0,91 milímetros. Então eu posicionei aqui, ó, eu sei exatamente qual é o melhor aproveitamento da peça para mim. E eu posso pegar, inclusive agora aqui, ó, e fazer a marcação, tá? Tem uma pequena queda.
transferido. Eu ainda guardo esse modelo, ainda vou voltar nesse modelo. Mas aqui eu já tenho o corte que eu vou precisar na chapa. Tá? Agora, para eu tirar essa peça dessa placa maior aqui, por ela ser uma placa muito grande, talvez eu precise de mais uma pessoa para me ajudar a cortar, se for cortar uma tesoura de bancada ou em uma guilhotina. E aqui eu posso avaliar no esquadro qual que é o melhor corte. Então aqui, talvez eu perca um pouco de material aqui, mas se for ficar mais fácil, eu posso tirar uma linha reta aqui. E aqui é a mesma coisa. Então eu vou traçar agora linhas de corte para mim, tá? Por onde eu vou passar a máquina. Agora eu vou usar essa tesoura pneumática aqui, mas se você não tiver uma ferramenta como essa, que é possível cortar um pedaço grande, porque com a tesoura manual é muito difícil cortar um pedaço grande assim. Então você pode optar ou por conseguir um pedaço de chapa menor, que já seja mais fácil de você utilizar aí numa tesoura de bancada ou propriamente com a tesoura manual, ou eu não recomendo muito, mas em último caso você também pode cortar com um disco de corte, tá? Um disco de corte fino, com muito cuidado, você pode retirar esse pedaço aqui, que é o que você vai usar nesse momento de uma chapa maior. Então, vamos ao corte. Agora com a tesoura manual eu tiro essas rebarbas. Eu vou afinando todo esse corte aqui. Agora eu posso usar novamente a pneumática para tirar esse excesso, sempre deixando material para fazer o corte final com a tesoura, que é muito mais precisa do que as outras ferramentas de corte, tá? Agora eu posso fazer esse corte final aqui do contorno da peça com a tesoura manual. Nesse caso aqui, ó, como eu pretendo tirar esse material aqui, então eu escolho a tesoura que tem esse lado baixo para o lado do material que eu quero remover, porque aí ela levanta o material que eu quero
descartar. E eu sempre apoio o corpo da tesoura no metal, tá? Na linha de marcação. Agora eu vou trocar de tesoura, porque eu quero tirar esse material para cá. Então, lado baixo da tesoura para o lado do material que eu quero remover. Agora eu troco de tesoura, volto com essa tesoura para remover essa área aqui. Aqui, como tem bastante material ainda, eu vou fazer um primeiro corte longe da linha, sem me preocupar muito com perfeição. Depois eu faço um outro corte mais próximo, ou melhor, em cima da linha, né? Dá um pouquinho mais de trabalho para conseguir a forma correta. Esse é o caminho. Agora aqui. Feito o corte da peça, agora eu tiro um pouco dessas marcas aqui e faço um ajuste na lima. E aí a gente tem uma peça com as bordas acabadas para quando a peça estiver pronta. Agora, com a peça presa na bancada, eu vou usar uma lima meia cana, porque eu vou usar os dois lados da lima, e eu vou tirar as rebarbas na peça. E é importante sempre estar com uma luva de couro, tá? Uma luva de raspa, uma luva mais pesada, para não ter perigo de escorregar a mão e se machucar na chapa. Então, é importante.
Viro a peça e continuo. Agora, essa face aqui. Agora uma última passada no verso aqui para tirar alguma rebarba do outro lado. Agora a peça não tem rebarba, a gente pode trabalhar sem o risco de machucar a mão. E agora é o momento de também tirar qualquer marca de oxidação que tenha sobrando na chapa. Então vou limpar essa chapa e a gente volta no processo aqui. Agora a chapa está aqui, as bordas sem rebarbas, eu tirei um pouquinho do ferrugem que tinha aqui. Qual que é o próximo passo agora? A gente volta com o desenho. Vai posicionar o desenho aqui sobre a peça. Ó. Eu vou fazer uma marcação bem pequena, bem na direção da linha aqui, ó. Nesse ponto aqui. E aqui nesse extremo aqui de cima, eu vou colocar, vou prender com os ímãs de novo. Então, se você não tem o ímã, você pode prender com uma fita. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui exatamente na linha de cima. Eu vou tirar uma ponta aqui, assim. E aqui, ó. Posiciono, tá preso. Nessa ponta a mesma coisa. Eu vou cortar em cima da linha aqui. Agora eu vou fazer uma marcação exatamente onde eu prendi aqui, ó.
E aqui também. Para que serve essa marcação? Porque agora eu vou tirar o papel aqui e tem uma posição, todas as posições marcadas, né? A ponta aqui está exatamente alinhada aqui, então não precisei marcar. Agora eu vou tirar toda essa borda aqui do gabarito fora, ó. E agora eu volto a posicionar na marcação. Aqui ficou alinhado. Puxar um pouquinho. Mas é isso aí. Aí, papel feito na marcação, agora eu traço toda a borda. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso garantir o posicionamento correto da peça que a gente vai fazer para ajudar a conformar esse reparo. Porque eu preciso posicionar o gabarito aqui em cima exatamente na posição que ele deve ficar. Eu ainda guardo isso aqui, que eu ainda vou usar. Porém, aqui já está marcado. Esse aqui é o centro da peça aqui. E essas são as bordas que vão ser viradas. E aqui a gente tem que fazer ainda um último corte aqui, que esse canto aqui precisa desse corte. Com esse papel em mãos, eu uso ele para cortar duas placas de MDF. Uso exatamente ele e faço o corte de duas peças de MDF. Exatamente iguais, tá? Ok? Estão aqui as duas placas. Eu junto essas placas e faço acabamento para que elas fiquem bem exatamente na mesma forma, tá? E essa peça agora vai ser presa entre as duas placas. Exatamente sobre a marcação que foi feita.
Agora eu tenho aqui um gabarito para dobrar toda essa área aqui. Então eu vou fazer os cortes daqui e a gente passa para o passo de dobrar sobre esse gabarito de hammer forming. Agora eu estou aqui com a peça presa. Eu vou usar esses dois martelos aqui, ó, para virar essas abas aqui. Um martelo com a face plana e um outro martelo com uma face levemente arredondada, tá? E eu vou mostrar em que hora que eu vou usar cada um deles. Esse aqui é um momento muito importante, porque esse gabarito aqui eu posso usar ele para fazer tanto a peça do lado direito quanto a peça do lado esquerdo, tá? Então é uma hora que eu tenho que prestar atenção para que lado que eu vou dobrar essas flanges aqui. Então, se eu quero isso para esse paralama que eu acabei de copiar a peça aqui, né? Eu vou dobrar então nesse sentido aqui. Se eu preciso para o paralama do outro lado, no caso do lado direito, então eu vou virar essa peça para eu poder dobrar ainda para trás, mas assim, lado direito eu dobro para cá, lado esquerdo eu dobro para lá, tá? Então uma única peça, um único gabarito pode funcionar. Pode não, né? Ele funciona para os dois lados, ok? Então agora a gente vai começar a dobrar aqui e isso a gente tem que fazer de forma gradativa, tá? Principalmente na área da curva aqui, que tende a formar alguns bicos, porque é uma área de encolhimento. Então a gente tem que ir bem devagar aqui, com bastante calma, distribuindo esse material para conseguir dobrar de forma eficiente, de forma que fique bom. Trocar o alicate. Agora aqui para essa área curva, eu posso usar esse martelo aqui com a face arredondada. Subir o gabarito mais para a ponta aqui para não... o alicate, para não ter problema de abrir aqui o gabarito. Mesmo com esse aqui agora.
dobrou um pouquinho a mais a ponta aqui, eu vou ter que remover aqui para fazer alguns acertos depois, mas sem problema. Pré-formatada já, dá pra ficar sem os alicates na hora de movimentar. Agora a gente volta os alicates. Essa peça no carro aqui, ela não é dobrada 90 graus dessa forma. Porém, eu dobro ela 90 graus para ter uma marcação aqui bem feita. Depois eu desdobro ela um pouco, tá? Os gabaritos de MDF têm essa dificuldade, sim, ele é muito bom, porém ele não é tão resistente como um gabarito de metal. Então ele tende a ceder um pouco e dá geralmente para usar uma ou duas vezes. Dependendo da peça, dá para usar mais vezes, tá? Então é muito normal ele ceder como aconteceu aqui, tá? Mas não tem problema porque a gente faz o acabamento da peça na mão.
contorno feito, falta só abrir um pouco a ponta aqui para a gente conseguir deixar isso fechadinho. Aqui eu já posso tirar do gabarito. A gente já começa a ter a cara da peça, ó. Faltam só mais alguns acertos. Agora aqui eu vou abrir um pouquinho essa borda aqui, para encolher um pouquinho mais ela, e para isso eu peguei um taço com uma curva mais fechada. Ele vai acelerar esse passo aqui de encolher. Lembrando que, como essa borda aqui não é uma dobra de 90 graus, ela é aberta, essa bordinha aqui também não é totalmente fechada, ok? Vamos de novo. Agora só falta essa ponta aqui. O importante é esse lado aqui tá ok, que aqui agora a gente vai abrir, ele vai reduzir esse vinco e a gente já tá com a peça pronta. Nessa fase, né? Depois em outros processos aqui. Outros acertos. Mais um toquinho com o taço.
E a peça já está com cara da peça final já. Porém, tem um problema, né? Essa aqui é uma peça plana e a gente sabe que a peça final tem uma curvatura. Então, como que eu faço agora essa curvatura aqui? Como que eu sei qual é a forma correta da peça? E eu vou mostrar. Eu tenho aqui uma cantoneira que eu dobrei uma tira de chapa 20. Com essa cantoneira aqui, eu vou copiar essa curvatura aqui, ó. E como que eu faço isso? Eu vou esticar essa cantoneira aqui, usando o martelo preparado para esticar. Então eu vou para um bloco e gradativamente eu vou esticando. Vou vir aqui apoiar e ver onde eu preciso de mais curva. Então eu preciso de mais curva nessa região aqui. Está quase lá. Um pouquinho mais de curva no final. E eu tenho a forma da peça aqui, ó. Agora eu tenho que transferir essa curvatura para essa peça aqui. Então vamos lá. Agora a gente volta a trabalhar com aquele alicate especial de encolher e uma barra, taços em mãos aqui para a gente fazer alguma correção e os martelos, tanto face plana quanto face boleada. E também o gabarito da curvatura que a gente acabou de abrir, tá? Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu prendi a peça bem baixo, tá? Agora eu começo a aplicar esse encolhimento na lateral. Aqui é bom ir bem com calma, porque não é tanta curvatura. E a gente não precisa ficar passando muito do ponto. Aqui no final é um pouco mais de curva, então eu vou deixar mais perto o encolhimento. Mesmo que passe um pouco, não tem problema, porque quando a gente for encolher esses V's aqui, a peça vai tender a abrir um pouco.
Precisa de mais curvatura no meio aqui. Até foi exatamente onde ficou mais espaçado. Estamos quase lá. Aqui curvou um pouco a mais, não precisava, mas não tem problema, a gente abre. E aqui a gente dá mais um pouquinho de curva. Aproveitar esses pontos aqui. Cuidado de exagerar num único ponto, porque pode formar uma quina. E elas são mais chatas de se lidar. Um pouquinho mais aqui. A parte de baixo aqui, ok. Aqui abriu, tem que abrir um pouquinho. Então, agora a gente passa para o outro lado. Agora aqui a gente precisa da curvatura também, então a gente começa a encolher. Dá um pause, deixa eu tocar essa. Em cima foi um pouco a mais, mas não tem problema, esse lado aqui a gente vai tender a... ele tende a abrir um pouco mais na hora que a gente estiver formatando. Então, agora aqui eu vou prender as pontas aqui e esticar, mas antes eu vou esticar um pouquinho aqui mesmo sem prender, que aqui a gente pode abrir. E aqui a gente vai fazer o processo de encolhimento. Aqui a gente já esticou. Agora no processo aqui de encolher essa área, ela vai tender a abrir um pouquinho e a gente chega lá. Eu vou pegar 2 alicates para prender aqui, ó. Agora eu vou encaixar esse taço aqui, que ele vai encaixar melhor aqui. E eu começo a encolher nessas áreas aqui, ó. Já não está encaixando, vou abrir a posição. Ai, ai, edita esse pedacinho aqui. Apoiar aqui para parar de mexer um pouquinho. E aí eu volto a encolher aqui. Agora o final aqui, né? Eu vou tirar os prendedores e eu vou trabalhar sem nada. Obviamente vai abrir um pouco. E a gente volta a encolher. Repete o processo.
aqui eu não preciso me preocupar em dar acabamento agora, porque eu vou ter que repetir. Manualmente eu tenho que repetir esse processo aqui. Se eu tivesse numa máquina encolhedora, então essa peça já estaria com acabamento pronto, ok? A gente consegue fazer numa passada só. Porém, né, a mão assim, olha como abriu, ó. A gente vai gradativo, passo a passo, tá? Peça parece que voltou tudo, ó, mas olha só o quanto ela já ganhou curva. Então, essa é uma opção para quem não tem a máquina de encolher, mas ela funciona, tá? Então agora a gente repete o processo de encolher. Aqui a gente precisa um pouco mais de curvatura nessa parte superior e um pouco. Eu acredito que se a gente trouxer curvatura, também a gente tem que abrir um pouco a ponta de lá e aí a gente chegou no final da peça. Então, mais curva aqui. Uou! Vai conferir mais uma vez, ó. Você tem um excesso de curva aqui no centro, ó. Não tem problema nenhum. Depois a gente encolhe essa curva, tá? Então por hora a gente deixa essa curva mesmo, a curva com excesso aqui, não tem problema. Aproveita esse excesso de curva porque ele vai ajudar na formatação dessa outra curva aqui. Então essa aqui, ela é um pouquinho mais difícil, ó, porque a gente não consegue posicionar a chapa para prender, então a gente vai sem prender a peça. A gente aproveita para fazer ela apoiada na bancada. Agora aqui, ó, eu prendi com um alicate aqui um toco para a peça apoiar aqui e um aqui para dar um suporte. Ele está solto, mas está como limitador aqui só para na hora que eu tiver apoiado com a peça aqui ela
manter a curvatura. Eu posso até prender com um alicate aqui no meio, tá? Isso é uma ideia, mas aí eu preciso de um alicate um pouco maior. Mas se você não tiver um alicate, dá pra partir desse jeito aqui mesmo, tá? Sem problema. Eu vou prender, que fica melhor. Agora aqui eu começo a encolher os V's e eu vou usar o martelo com a face arredondada. Liberar espaço aqui, que eu não preciso estar preso. Feito o encolhimento, agora mais uma vez comparo com a curvatura e nós perdemos curvatura, o que é normal, tá? Então o que a gente faz? Repete o processo. Tem como eu prender mais aqui. Agora, provavelmente, a gente vai passar um pouquinho do ponto da curvatura. Que, mais uma vez, eu repito, não tem problema nenhum. Considerando que a gente vai dar acabamento na peça e, consequentemente, o acabamento tende a esticar um pouco o material. Quase lá. Um pouquinho mais de curva no centro aqui.
Lá de cima, esse aqui. Quase lá, praticamente no ponto. Um pouquinho mais de curvatura no meio aqui. Parece que a gente chegou lá. Um pouquinho mais de curva. O centro aqui, ó, ele tá um pouco aberto por causa dessa ponta que tá subindo aqui. Então aqui eu vou estirar um pouquinho essa ponta, que ele vai tirar esse efeito dessa curva aqui, tá? Isso eu também posso trabalhar na mão, tá? Sem problema nenhum. Faz parte do metal shaping trabalhar um pouco a peça à mão. Sem problema algum. Vamos ver onde a gente está agora. Ó. Estamos praticamente no ponto aqui. Então, eu vou já começar a dar o acabamento desse lado aqui. Eu vou fazer um pré-acabamento para depois vir para esse outro lado. E a gente vai tendo uma noção melhor de como está a peça. Na forma aqui, um pouquinho mais de curva embaixo e ok.
feito. Peça encostada no perfil. Isso aí. Agora o acabamento para esse lado aqui. Fechar um pouquinho mais e iniciar o acabamento. Apoiar a peça. Agora, conferindo, aqui chegamos, ó. Curvatura da peça, ok. Agora é passar ainda um pequeno acabamento aqui no martelo, de forma bem suave, para não esticar. E a peça já vai indo com cara de pronto, ó. E é bacana que a face dela não tem marca nenhuma de batida, né? Que às vezes pega alguma marquinha na hora que prende com o alicate, mas isso é uma coisa muito simples de resolver. Mas no geral, uma peça com visual bem limpo já, né? Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui, um pouquinho ainda no martelo, e depois com a lixadeira só uma limpeza, entre aspas. E aí provavelmente a gente já vai estar com a peça 100% pronta. Tá aqui a peça, eu fiz um acabamento aqui à mão, com a lixa mesmo. Uma lixa 80, depois eu passei um pouco na escova. Tá? Final do final, quando a peça estiver pronta, a gente pode voltar ainda. E agora eu vou posicionar a peça aqui, ó. Essa aba aqui ainda no final, ela é fechada um pouco, porque ela prende junto com uma estrutura interna que vai na peça aqui. Então tem alguns acabamentos mais depois. Porém agora eu posso encaixar ela aqui, que eu vou ter uma noção exata se ela tá com o formato, ó. Pode ver que a peça encaixou, ó, acompanhando a forma aqui. Claro que depois que eu tirar a peça de baixo ela vai encaixar melhor, acompanhando todo o perfil aqui e também a curvatura aqui, ó. E agora, com a peça pronta, com essa técnica de hammer forming, o próximo passo é fazer a marcação e aí trabalhar a peça de base para receber a peça nova. E aí, gostaram dessas técnicas? Com ferramentas simples, de maneira simples dá para conseguir esse resultado aí, que bacana que é. Agora imagina essa mesma técnica aplicada a diversas outras peças, a infinidade de peças que é possível fabricar usando só essa técnica que eu mostrei nessa aula. Então, se você é hobbyista, quer fazer seu próprio carro, você já viu que você não precisa ter medo, né?
E você vai ver, nas próximas aulas tem muito mais técnica aí que vai quebrar esse paradigma aí de talvez você tenha de medo de fazer seu próprio projeto. Se você é profissional, se você já trabalha com isso, viu como é fácil fabricar uma peça e não ficar dependendo de sucata, de ficar remendando pedaço e tudo mais? Então, na próxima aula eu vou mostrar como que eu posiciono essa peça no lugar, como eu vou fazer a marcação, como eu vou fazer o corte da peça, né, da peça de base, para ficar perfeitamente alinhada, para poder executar uma boa técnica de soldagem. Eu vou explicar detalhadamente como eu faço esse processo de solda, tá? Então, é uma aula muito importante que você precisa ver, né? Porque afinal de contas não adianta você só fabricar peças se você não pode soldar a peça no carro, né? Então, a parte de solda é muito importante. Algumas pessoas têm um pouco de medo, não sabem exatamente como fazer, ou a solda talvez não fique muito boa. Então, nessa aula eu vou explicar uma técnica bem legal, fácil de colocar em prática, que vai ficar uma solda sensacional. Na última aula a gente vai ver como eu faço todo o acabamento entre os dois painéis depois da soldagem, né? Que eventualmente ali a gente vai ter um ponto baixo, um ponto alto, como desamassar uma superfície. Claro, essa técnica serve para você corrigir e desamassar vários outros tipos de painéis, outros tipos de situações que você também vai poder aplicar, colocando aí mais uma técnica extremamente útil para você dar acabamento na solda e corrigir a superfície dos painéis. Beleza? Olha, eu sei que pode parecer difícil talvez para você no primeiro olhar, mas eu tenho certeza que na hora que você colocar em prática você vai ver que é ainda mais simples. Basta você seguir esse passo a passo que você já vai ter aí um pacote técnico muito superior que vai te colocar bem na frente e vai ser bem legal de você experimentar. E amanhã tem aula de amanhã, que é tira dúvidas dessa aula de hoje, tá? Importante. Um pouquinho mais de tempo para a gente conversar um pouquinho mais. Bom, galera, valeu, obrigado por até então, obrigado pela atenção de vocês. E eu vou deixar aqui algumas imagens do resultado de alguns alunos que assistiram a última Semana Mestre do Metal. Então, até mais! Olá amigos, meu nome é Henrique Borges, sou de Portão, uma cidade próxima a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e participei do curso Semana Mestre do Metal, do qual mudou muito meu foco de visão. Na verdade, eu sou iniciante nessa área de funilaria, eu sou empresário, mas sempre tive essa paixão de fazer essa parte de funilaria artesanal. Então, aqui nos fundos da minha empresa, eu fiz uma garagem e comprei alguns veículos antigos e comecei a fazer. Porém, faz anos já que eu vim tentando fazer e não consigo achar a fórmula de uma perfeição. Na verdade, eu vou ser bem sincero, tinha peças que eu tinha até medo de tentar fazer, porque eu não sabia nem onde começar. E depois de participar dessa Semana Mestre do Metal, me ajudou tanto já, com pouquíssimas explicações que foram dadas, mudou muito a minha forma de percepção, de coragem de encarar os problemas da lataria. Eu tinha um problema no teto da Kombi que estou há meses pensando o que fazer. Depois que participei dessa Semana Mestre do Metal, parece que eu cheguei na oficina e sabia o que fazer. Simplesmente sabia o que fazer. Parece como se eu já fosse profissional na área. Então, realmente isso deu um outro ponto de vista, uma outra forma de visão da medo que eu tinha dessa parte de funilaria. Vou mostrar para vocês agora algumas das coisas que eu já consegui fazer depois de participar dessa Semana Mestre do Metal. Vou fazer essa parte aqui, ó. O produto está bem podre, ó. Aqui agora é só passar uma lixa e aqui eu tenho que continuar. Aqui como é que ficou o remendo. Eu estou começando a fazer essa parte aqui agora, ó. Eu vou fazer essa parte aqui primeiro e depois eu faço a parte de cima. Acabei fazendo toda essa lateral aqui nova, que estava podre e velha. Aqui também fiz essa parte nova, aqui por cima tudo novo. Tive que fazer todo esse canto, essa parte aqui. E essa parte de trás e essa curva aqui foi toda nova também. Então eu gostaria de agradecer muito o treinamento Semana Mestre do Metal, porque sem dúvida não conseguiria fazer essas peças sem esse conhecimento. Muito obrigado. Eu sou o Hugo de Belo Vale, participei da Semana Mestre do Metal e estou aqui para tentar reproduzir um painel com as técnicas que o Guerra passou pra gente aí, ó. Tá aí, molde de papel, molde de madeira, eu vou finalizar o acabamento aqui agora. Peça no gabarito. Agora vamos rebater, né?
É, Guerra, muito obrigado aí, tipo assim, por tudo mesmo. Parece que você abriu um cadeado aqui na minha mente, cara, me dando a oportunidade de fazer outras coisas que eu não imaginava ter, não. Muito obrigado, tô felizão, velho. Nem terminei a peça ainda e já tô felizão. Valeu, amigo, muito obrigado. Agora é a fabricação do alicate aí, ó, encolhimento de chapa. Tá aí, Rodrigo. Aí, ó, tá feito. Gabarito. Não tá 100% ainda. Falta mexer mais em algumas coisas, mas tá tomando forma. Do Montenegro, Rio Grande do Sul, cara. Cara, aqui tá a variante, ó. Vou te mostrar como tá indo, cara. Não repara o barulho que tá chovendo aqui, né? Aquela vez tinha que fazer os painéis do porta-mala, eu fiz, só que eu não consegui soldar ainda. Como tu tá, eu mando volta e meia pra ti, tu tá meio que acompanhando, né, essa saga aí. Cada vez aparece uma coisa nova aí que tá podre. Então, cara, eu resolvi fazer isso aqui também. Eu tinha feito isso aqui uns anos atrás, ficou essa merda aí. Agora eu fiz uma peça nova para substituir com as técnicas que eu aprendi, ó, contigo. Tem mais a coluna aqui, ó, que eu resolvi fazer também. A coluna para pôr ali. Tem mais essa parte aqui do porta-mala, que seria essa daqui, ó, que eu já cortei fora no caso, né, mas vai substituir essa coluninha interna aqui. Essas duas aqui eu já cortei, ó. Isso aqui também provavelmente eu vou substituir, porque eu olho isso aí, cada vez está me dando coisas. Aqui eu cortei, cara, aqui, ó, e fiz esse flange aqui dele todo novo, que isso aqui tava podre. E endireitei essa peça que tava toda amassada também, cheia de massa, cara. Eu tenho a outra coluninha, eu vou te mostrar aqui, deixa eu só ver pro outro lado aqui. Essa é a coluna e a lateralzinha ali, ó, cara, eu já soldei, tá praticamente pronto para colocar no lugar ali. Aí, bom, aqui já dá pra ver, ó, antes e agora, a diferença de como tá ficando as peças.